Amigos queridos, no alvorecer de mais um dia, nestas suaves manhãs de outono em nossas vidas, nos reunimos em torno de ensinamentos de vida eterna. Jesus, Mestre amado, sê conosco, Senhor, para que possamos mergulhar nesse manancial de Evangelho e saciar os nossos espíritos da sede da verdade, para que possamos, Senhor, absorver em essência e espírito as boas novas do Reino de Deus. Ampara-nos nesta hora, Senhor, para que juntos possamos estar aprendendo a servir, que os mensageiros do seu amor na terra, estes que mais de perto se dignaram a nos ombrear a existência, possam de nós se aproximarem, insuflando em nosso coração vibrações fraternas e em nossos pensamentos a lucidez da verdade. Faça-nos, amigos queridos, instrumentos dignos e úteis, para que em seu nome, Senhor, possamos aprender a servir. Obrigada, amigos, obrigada, Senhor, e que assim seja. Do Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo 11, amar o próximo como a si mesmo. E o item que nós estamos refletindo é sobre a lei de amor. Lembrando que a lei de amor está inserida num contexto onde somos convidados a servir a César e dar a ele o que é de César, e servir a Deus, para que os nossos hábitos civis e os nossos hábitos espirituais sejam incorporados em nós. E o Espiritismo, então, vem pronunciar a segunda palavra do alfabeto divino. Estai atentos, porque esta palavra ergue a pedra dos túmulos, a reencarnação. E diz que é preciso vencer os instintos em proveito dos sentimentos, para que nós possamos sair da crisálida do egoísmo. E também diz que o amor é de essência divina e tudo aquilo que foge ao amor é o primarismo do espírito, é o primitivismo nosso ainda. Então, todos nós, diz o Evangelho, segundo aqui o espírito Fenelon, todos nós devotamos por alguém, por alguma coisa, os nossos melhores tesouros de amor, dos quais seus corações transbordam, quer seja sobre animais, plantas, objetos materiais. São espécies de misantropos se queixando da humanidade em geral, resistindo contra a tendência natural de sua alma que procura ao seu redor a afeição, a simpatia. Eles rebaixam a lei de amor ao estado de instinto. Ontem a Ana disse que sobreviver na vida, existir, não é difícil. Viver, ou seja, agir de conformidade com os ditames conscienciais, é desafiador para nós. Mas o que os espíritos falam, esse germe sagrado, ele se desenvolve e engrandece com a moralidade e a inteligência. Então, é muito importante essas duas asas da evolução caminharem: o conhecimento, a inteligência e a moralidade. Nos primórdios, a nossa inteligência não está a serviço da moralidade, está a serviço da sobrevivência, da manutenção dos instintos. E nesse momento que o espírito está tão somente materializado, vamos dizer assim, ele não vê necessidade de Deus. Ele não sente necessidade de fazer questões filosóficas sobre a sua existência. Ele apenas vive o mundo da matéria.
Então, mas há pessoas que a reencarnação repugna no sentido de que outros participem de suas afetuosas simpatias, das quais são ciosas. Pobres irmãos, é a vossa afeição que vos torna egoístas. Vosso amor está restrito a um círculo íntimo de parentes ou de amigos, e todos os outros vos são indiferentes. Eu estava recordando esses dias que há famílias, às vezes tão intensamente vinculadas só entre si, que os agregados, ou seja, aqueles que vão casar com membros da família, nunca são incorporados como sendo da família, nunca. Fica aquela coisa velada, mas no fundo, ela não é da nossa família, ele não é da nossa família, porque aquele conceito de família só na consanguinidade, né? E isso é um atraso ainda, né, do pensamento humano, que não encontrou na família espiritual outros e grandes afetos, né? Então, porque ao longo de milênios, quantas pessoas queridas temos construído que um dia fizeram parte da nossa família consanguínea e que hoje não precisam mais ter a injunção corporal, não precisam mais ter o nosso sobrenome, que são da nossa família, porque foram construídos vínculos. E esses vínculos amorosos, eles são tão intensos que a pessoa pode reencarnar em estados e países diferentes, mas aquele sentimento permanecerá, porque foi uma construção, né? Então, pobres irmãos, a tarefa será longa e difícil, mas se cumprirá. Por quê? Porque é muito importante, primeiro, a gente aprender a amar aquela meia dúzia da consanguinidade, verdadeiramente, né? Para que essa experiência seja transposta para outros. E o contrário não é verdadeiro. Nós podemos já ter amado muitas pessoas, mas sem a força de nós hoje vivermos bem, vamos dizer assim, com harmonia, com aqueles que nos são desafiadores, que nos são opositores, que nos são desafetos, nós não temos força para ir ao encontro do outro. Por isso que amar o próximo como a si mesmo também inclui amar pai e mãe. Honrar pai e mãe está na primeira frase desse capítulo. Quem não ama pai e mãe, não ama seus irmãos em humanidade. Ou seja, quem não faz este exercício primeiro, não tem força moral para fazer com aqueles que às vezes são meros desconhecidos e que não nos afrontam, não nos desafiam, né? Então, Deus o quer, e a lei de amor é o primeiro e o mais importante preceito de vossa nova doutrina, porque é a que deverá um dia matar o egoísmo, sob qualquer forma que ele se apresente. Porque além do egoísmo pessoal, que é esse que nós sabemos em relação a nós mesmos, nós temos o egoísmo de família, que é esses que vivem naqueles redutos muito fechados. Temos também o egoísmo de castas, que são as hierarquias sociais, de nacionalidade, podemos pôr de etnias, né, raciais, e até religiosos, né? Então, se não for da nossa religião, não casa com alguém dos meus. Se não for da nossa raça, não casa com alguém dos meus. Se não for do nosso sangue, não é nosso parente. Esses preconceitos, né? Tem famílias que dizem para as crianças que aquela fase da criança receber os amiguinhos para brincar em casa, para dormir em casa e tal. Tem pais que proíbem isto, que dizem não, né? A gente não precisa de ninguém, só aqui em casa tá bom para todos nós, você tem seu irmãozinho. Então vai fechando, né, a possibilidade do espírito exercitar a sua afetividade. Porque diz Jesus, amai vosso próximo como a vós mesmos. Ora, qual é o limite do próximo? Aceita? A família? A nação? Não, a humanidade toda. Nos mundos superiores, é o amor recíproco que harmoniza e dirige os espíritos avançados que os habitam. E o vosso planeta, destinado a um progresso próximo,
não, por sua transformação social, verá praticar por seus habitantes esta lei sublime, reflexo da divindade. Esse pedaço é muito importante para nós entendermos, né, sectarismo, exclusivismo e, por que não dizer a palavra do Evangelho, o egoísmo. Como vencer o egoísmo, né? A pais que solicitam tantos filhos para que eles nem tenham disponibilidade para o próximo, para os outros que não seja o reduto familiar, né? E nós sabemos que a construção do sentimento ela é progressiva. Os espíritos elevados, eles não necessariamente já viveram juntos, mas eles estão em equivalência vibratória de construção moral diferente, já amam. Então, é uma lei de atração, né? Uma lei de afinidade. Então, o Emmanuel traz para nós uma lição chamada egoísmo, que diz assim: herança evidente de nossa antiga animalidade. Por quê? Predomínio dos instintos. Os instintos são remanescentes da animalidade. Por toda parte ainda vemos o egoísmo a repontar em toda a extensão do mundo. O egoísmo em família é o exclusivismo do sangue. Que é isso que a gente acabou de falar, né? Eu venho de famílias assim, eu tinha 10, 11 filhos de cada lado, as nossas avós, bisavós, e os agregados que se casavam com os filhos eram veladamente excluídos da família. E achavam que isso era assim mesmo, né? E por mais que esses genros e noras se desdobrassem em desvelo por eles, os agradava, mas não eram da família. Até que um dia, mais debilitados e idosos, quem que os cuidou, quem que os amparou, quem que os sustentou nas adversidades? Aqueles que não eram consanguíneos. Eram as noras, às vezes ex-noras, porque o filho já tinha se separado daquela esposa, mas é ela, em consideração, que vinha ficar no leito daquela senhora acamada da família. Então, a grandiosidade desses espíritos superarem, né, essa posição. No lar, como que a gente vê o egoísmo? É o narcisismo doméstico. Então, só nós somos bons, só do nosso jeito que é maravilhoso, ninguém sabe fazer melhor que nós, não tem comida melhor que a da mamãe, não tem isso melhor que o do papai. E essa volta do estar apaixonado por si mesmos. Os meus filhos são os mais lindos, são os mais inteligentes da escola. E a gente pensa que a vida vai seguir assim até o desencarne. Na oficina de trabalho, no nosso reduto profissional, é o despeito, né? O despeito aqui a gente pode ver pela competição, né, desregradas, desumanas, né? Quem vai vencer, né? Tudo para mim, por que deu para ele e não para mim? Se você teve, eu também devo ter. Então, na propriedade transitória é a ambição de posse desnecessária. Muitas pessoas têm propriedades, né, materiais. Isso para aquelas pessoas é tudo, né? O campo mental é povoado daqueles bens materiais e aquilo é tão transitório. Aquilo é uma passagem do espírito que a espiritualidade outorgou como administradores do mundo em benefício do progresso de muitos e muitos e muitos. Porque se aquilo que temos não for em benefício do progresso de muitos, que serventia terá? Acumular o que para quem, né? Isso vale até pequenas coisas, né? Pequenas coisas. Há pessoas que guardam objetos de geração em geração, que são algo preciosos, mas que vai servir a quem? No último elo da cadeia, aquilo já não tem significado nenhum para ninguém. E é retido, né? Retido. Eu tinha uma tia que ela tinha
Aparelho de jantar da avó dela, aparelho de jantar da sogra dela, aparelho de jantar não sei das quantas, que eram relíquias de porcelana, mas que nunca ninguém usou, nem os netos. Quando chegou na vez dos netos, falaram: ai, credo, não quero isso, não gosto. E guardaram 60 anos, aquela, entre aspas, mínima propriedade, que não tinha serventia para ninguém, né? Mas isso também acontece na cultura da inteligência. E a vaidade intelectual é um grande aspecto do egoísmo, né? Achar que a pessoa detém algum valor nesse sentido. Então, Emmanuel faz um elenco aqui de 20 e tantas situações onde o egoísmo prevalece. E para a gente concluir, se desejamos dar combate à praga do egoísmo na gleba da alma, saibamos estender cada dia as nossas disposições de mais amplo serviço ao próximo, aprendendo a ceder de nós mesmos. Ante a humildade e o sacrifício no bem de todos, conquistaremos com o Cristo a plenitude do amor que lhe converteu a própria cruz em ressurreição para a vida eterna. Vamos refletir. O grande segredo, amigos, é aprender a amar. Porque toda essa ignorância, ela cede, ela desaparece quando nós nos dispomos a lançar sobre aqueles que nos cercam, sejam eles quem forem, o que temos de melhor. Então, essa questão da casta, esta questão da importância da família, essa importância que nós damos, segregando, separando, é algo muito importante de nós refletirmos. Porque a palavra diabo em grego é separatividade, né? Não é alguém, né? Não é uma pessoa, mas é o que nós cultivamos. Então tudo isso faz parte, entre aspas, do diabo dentro da gente, né? Daquela situação que nós causamos na nossa intimidade de nos separar uns dos outros. E nos separando, ficamos menores, incompletos, com muitas dificuldades, né? Então, o Evangelho, ele vem nos esclarecer isso, né? E nós ainda temos muito isso. O nosso time, o nosso partido, a nossa família, nós incentivamos muito isso, a nossa religião, né? E lógico que aquilo que é nosso é melhor. Então, a minha raça é a melhor raça, a minha religião é a melhor religião, e assim sucessivamente. E isso é uma forma de nós cultuarmos dentro de nós um estado profundo de egoísmo e de orgulho. Porque não aceitar o próximo, porque ele pensa diferente, porque ele está numa condição diferente da nossa, graças a Deus está diferente de nós, porque é a diversidade que nos enriquece. Não aceitar isso é um estado profundo de extremada ignorância. Quando nós pegamos um punhadinho de solo e colocamos na mão, e se não fosse o solo, né, o que nós nem existiríamos? Quando nós colocamos um punhadinho de solo na mão, nós levaríamos algumas décadas para separar e identificar tudo que tem ali, que é fruto de uma interação magnífica entre aqueles elementos que nos possibilita a vida como ela está no planeta Terra. Então, não conhecer a diversidade que está ao nosso redor, não ter olhos de ver e não compreender
o que cada coisa significa, o papel realmente de cada elemento, de cada criatura no universo, causa em nós esse estado de profunda ignorância que nos separa uns dos outros e impede que nós nos sintamos parte da grande família criada por Deus, da qual fazemos parte. Então, sair desse estado de ignorância vai nos auxiliar profundamente a esse entendimento. Nos sentirmos integrados, necessariamente. Isso quebra em nós essas estruturas arcaicas que nós trazemos de separatividade dentro de nós. E aí nós trouxemos um texto do livro Viajor, intitulado Iluminemos o Coração. E nós escolhemos essa lição, esse texto, porque tudo isso que o Evangelho nos traz é pela falta. Nós nos sentimos assim, como a Célia colocou, que a Célia vem da família, tanto da parte de pai como da parte de mãe dos árabes. Então, aqueles que não eram árabes não eram considerados da família, né? Como ela colocou. E nós também somos assim, né? Cada um de nós tem essas dificuldades. E se entra alguém na família que não é exatamente como a gente pensa, a gente já também não considera. Enfim. E tudo isso é porque nos falta iluminação no coração. E é essa a lição que Emmanuel nos traz para que a gente possa refletir. Então ele diz assim: guardemos o coração na luz do bem, para que a nossa alma diariamente possa banhar-se nas águas vivas da grande compreensão. Olha, amigos, compreender é aprender com, né? Compreender é muito mais do que simplesmente saber alguma coisa sobre qualquer assunto. Porque compreender, além do conhecimento propriamente dito, é necessário que nós possamos sentir. A compreensão, quando a gente diz assim, eu não me senti compreendida ou não me senti compreendido, quando o espírito não se sente assim, é porque, evidentemente, alguém pode ter usado do raciocínio, da inteligência, do discernimento, mas não usou do sentimento. Não usando do sentimento, não me compreende. Não tem como. Porque a compreensão necessita do sentimento. E nós não estamos de maneira nenhuma acostumados e nem fomos educados para todo o tempo todo, raciocinar e usar da inteligência com o coração. Então, assim, não tem como, né, essa compreensão se estabelecer se o outro não nos sentir. Ok, ele interpreta, ele tem inteligência, ele raciocina, e às vezes um raciocínio, amigos, absolutamente perfeito, né? Impecável, de uma inteligência brilhante, mas não tem condição de compreender, de maneira nenhuma, né? E olha o quanto que isso é importante para nós. Então vamos nos perguntar: compreendemos? Compreendemos? Porque quando alguém diz assim para nós, você não me compreende. Quando alguém diz para nós,
E a gente ouve isso muitas vezes, né? O que a gente fala? A pessoa está equivocada. Como assim? Como assim eu não compreendo? Parece que se a pessoa diz isso para nós, diminui a nossa inteligência, a nossa capacidade de raciocínio, etc, etc. Mas não adianta. Nós não estamos falando só disso. Estamos falando do sentimento. Do sentimento. E para sentir o outro, para nós sentirmos de verdade aquele que está conosco, é necessário, naquele momento, o total esquecimento de nós mesmos. E esquecer de nós mesmos é, por alguns instantes, deixar de lado os nossos paradigmas, a forma como nós elaboramos o nosso pensamento, para sentir o outro. Porque se eu me aproximar de alguém da forma como eu penso, ajo, e querer interpretar com isso, não vou compreender. Embora possa fazer inúmeras teorias e dar infinitas explicações, mas isso não é compreender. E Emmanuel, então, diz para nós que para que nós possamos iluminar o coração, é necessário nos banhar nas águas vivas da grande compreensão. Porque Deus sim, né? Deus sim nos compreende profundamente. Jesus também nos compreende. E aí ele continua: somente assim nossos olhos aprenderão a ver ignorância onde presumimos encontrar a delinquência. E apenas desse modo nossos ouvidos registrarão a dor e o infortúnio, onde costumamos assinalar a intemperança e a revolta. Então, voltando ao texto do Evangelho, por que muitas vezes nós não consideramos aquelas pessoas que não são da nossa família, que não são do nosso time, da nossa religião, do nosso partido ideológico e etc. Porque ao perceber as dificuldades que o Espírito traz, nós não aprofundamos nesse sentimento. E aí nós chamamos, como Emmanuel está nos trazendo, de delinquência aquilo que é simplesmente ignorância. Não basta observar as telas do mundo na conceituação habitual da experiência terrestre, porque o raciocínio quase sempre mora na faixa estreita do cálculo que se atrela ao egoísmo para entregar-se ao jogo pernicioso das vantagens imediatas. E nem vale criticar com a inteligência, porquanto muitas vezes a apreciação que nos é própria resulta de enganosas exigências do nosso modo de ser. Amigos, aqui vale uma consideração muito importante, mas muito importante mesmo, né? Porque é comum, é muito comum ao nosso redor nós entrarmos em contato com pessoas com uma excelente capacidade de raciocínio, com uma inteligência brilhante e que, portanto, quando elas atuam no mundo,
elas atuam de forma irrepreensível do ponto de vista do que estão realizando. Mas, em geral, como elas fazem, geralmente é insatisfatório. Porque essas pessoas, elas ainda não aprenderam a sentir. Não aprenderam. Então, às vezes, são aquelas pessoas que, quando a gente pede uma opinião, ou quando elas dão uma opinião sobre alguma coisa, geralmente é exatamente aquilo, é impecavelmente correto. Mas a forma como elas se manifestam é devastadora. É devastadora. Por quê? Porque põe na frente o quê? O raciocínio, a inteligência, e esquece de acionar o comando do coração. E aí, o que acontece conosco? Pouco a gente aproveita. A gente que não tem, às vezes, a inteligência que o outro tem, que não tem a perspicácia, que não tem o raciocínio rápido, a gente pouco aproveita. Porque não sendo compreendido e nem sendo envolvido com o sentimento, aquilo não penetra como deveria penetrar em nós. Então vamos refletir sobre isso e fazer a nossa prece. Deus, nosso Pai, Jesus, nosso Mestre, que nesse momento, os bons espíritos que nos amam, que nos cercam nesse momento, possam nos envolver com as vibrações suaves de amor e paz, para que o nosso dia, Senhor, seja um dia alegre, feliz, de realizações no bem, que nós possamos nos dedicar às causas do bem e da verdade, que o nosso dia, Senhor, possa ser luminoso pela presença generosa desses espíritos que nos envolvem nesta hora, que possamos fazer o melhor, que possamos, Senhor, nos entregar com alegria e bom ânimo a tarefa de aprender a amar. E nesta manhã gloriosa da nossa vida, vamos elevar o nosso pensamento até Jesus uma vez mais, para lhe pedir socorro e amparo aos nossos irmãos registrados nos cadernos de vibração da nossa casa e aos nossos irmãos que se encontram nesse instante, permeando os nossos pensamentos que necessitam de ajuda. Rogamos a esses espíritos bondosos que aqui se encontram, que possam ir até eles, socorrê-los, ampará-los, aplicar o passe espiritual para aliviar as suas dores, suas confusões mentais, seus enganos íntimos, que o sol da verdade possa iluminá-los nesta hora e que a misericórdia de Deus possa alcançar esses corações, reerguendo-os uma vez mais. Aqueles que se encontram enfermos do corpo, Senhor, possam ser visitados por esses espíritos luminosos, a aplicar-lhes as vibrações luminosas da saúde, para que possam se recuperar.
Que estes espíritos adoráveis possam penetrar nesses lares e envolver estes irmãos, os familiares, e fortalecê-los. E que nós que vamos neste dia desenvolver as nossas atividades corriqueiras, que possamos estar em Seu nome, Senhor, despertos, acordados para as realidades espirituais, percebendo-nos uns aos outros. Que o Senhor nos fortaleça e nos ampare, hoje e sempre. Que assim seja.